Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui quem fala é a professora Larissa e hoje estou aqui para responder mais uma questão da banca Ganzaroli aí de língua portuguesa. Aquele conteúdo que vocês amam, não é mesmo? Estou compartilhando a tela com vocês. O conteúdo hoje é voltado para os tipos de sujeito, tá pessoal? Ela é uma questão aqui que vocês podem ver que foi aplicada na Prefeitura de Estrela do Norte, 2017, nível médio. E os tipos de sujeito é um conteúdo que não é contemplado no ensino fundamental, porém é contemplado no ensino superior, tá? Então, para você que está aí fazendo a prova tanto de nível médio, tanto superior, esse conteúdo aqui serve para você, tá? Vamos ver aqui o que a questão pede de nós. Primeira coisa, eu trouxe aqui a referência do texto, tá? O título era Sempre o Juquinha, foi retirado aqui do Almanaque Brasil de Cultura Popular, mas como a questão era puramente gramatical, não trouxe o texto, só a referência dele, tá? Fique à vontade se você quiser fazer a leitura na íntegra. E eu tenho uma questão que diz o seguinte: vou lhe dar outra chance. Sobre a oração, assinale a alternativa correta. Aí temos aqui 4 opções. Letra A, o sujeito da oração é indeterminado. Letra B, trata-se de oração sem sujeito. Letra C, o sujeito da oração é oculto. Ou letra D, o sujeito da oração é outra chance. E aí, pessoal, qual tipo de sujeito está neste exemplo aqui? E aí, você sabe quantos tipos de sujeito existem na nossa língua portuguesa? Se não, vou falar um pouquinho deles aqui para vocês, de forma bem rápida, tá? Nós temos aqui o sujeito simples. Qual que é a função do sujeito simples aí? No caso, esse sujeito simples, ele só vai ter um verbo principal. Ele só vai fazer referência a um único sujeito. Como assim, professora? Eu não entendi. Olha só, nós temos aqui o verbo comprou e temos uma ação. Paulo comprou uma bicicleta. Quem foi que comprou essa bicicleta? O Paulo. Então, eu só tenho um único possível sujeito. Então, quando eu tenho isso, eu tenho sujeito simples. Questão, no caso, tópico 2 aqui, o tipo 2 de sujeito, nós temos o sujeito composto. É quando eu tenho um verbo principal, no caso que vai ser o fizeram, e ele vai fazer referência a 2 ou mais núcleos do sujeito. Olha o exemplo. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Aí eu pergunto a você, quem fez os doces da festa? A Lorena e a Camila. Então, eu tenho um sujeito composto por 2 agentes aí, fazendo referência ao verbo, correto? Nós aqui temos o tipo 3. O tipo 3 de sujeito é o oculto, ou sujeito desinicial. Aí a gramática, porque ela é tão linda e bela, né, pessoal? Ela também traz outras nomenclaturas para o mesmo tipo de sujeito. Isso mesmo. Para o sujeito oculto ou desinicial, eu também posso falar que é elíptico, eu também posso falar que ele é implícito e eu também posso falar que ele é subentendido. Eu tenho 5 nomes aqui fazendo referência a apenas um tipo de sujeito, tá? Ah, professora, é a língua portuguesa, pessoal, é a gramática. Então, você fica atento, dá uma lida, Imprime aí no seu quarto, faz uma leitura constante, que logo, logo você pega o jeito, tá? E o que é esse sujeito oculto? É quando é aquele que não aparece na frase. Mas como assim, professora? Olha só, estamos muito orgulhosos de você. Aí eu pergunto, quem que está orgulhoso? Quem que está? Primeira coisa, se tem aqui no plural orgulhosos, não é só um, E aqui diz estamos. Quem está? Nós. Nós estamos. Então, ele é oculto, mas eu sei que ele está ali. Tem a presença dele ali. Quando eu digo comi chocolate, um exemplo bem básico. Quem que fez aquela ação? Qual que é o sujeito daquela ação? É um sujeito oculto, eu, tá? Porque comi, eu comi uma barra de chocolate, exemplo, tá bom? Então por isso que nós temos aqui o sujeito oculto, tá? Quando ele não aparece na frase, mas eu tenho, no caso eu tenho essa referência,
Aí, eu tenho aqui o sujeito determinado. O sujeito determinado é aquele que pode sim ser identificado, né? Olha só, Rita disse que vai chover. Quem disse que vai chover? Quem disse? A Rita. A Rita disse. Então, eu tenho um sujeito determinado, ele está explícito aqui na oração. E eu também tenho o sujeito indeterminado. Tá? Esqueceram de trancar a porta, então eu não consigo identificar ele. Olha só, esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu? Eu não sei quem esqueceu. Então ficou aqui no ar, né? Então está indeterminado. Compreende? Pode ser qualquer um. Então, nesse caso aqui, nós temos um sujeito indeterminado. No tipo 6, eu tenho aqui um sujeito inexistente. Esse aqui é um dos mais, digamos, chatinhos para você conseguir compreender, no caso, e até aplicar na prática. Mas vamos lá que você vai entender. Eu tenho aqui o sujeito inexistente, também pode ser falado oração sem sujeito. O que é o sujeito inexistente? É logicamente aquela oração que não tem um sujeito. Mas vamos ver aqui como que funciona, como que é a regra. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito. Até aqui, nenhuma novidade, né? E é acompanhado por um verbo impessoal. Epa! O que são os verbos impessoais? Ou quais são os verbos impessoais, né? Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e podem indicar fenômenos da natureza. Então, serão verbos que farão referência, por exemplo, chover, nevar, fazer frio, fazer calor. Então, se são fenômenos da natureza, é um pouco complicado dizer que tem alguém desempenhando aquela ação. Não é uma pessoa desempenhando aquela ação ali. No caso, chover, né? Tem alguém aí que você consegue fazer chover? Além de Deus, né? É complicado. Olha só, tempo decorrido, ser, fazer e etc. E existência ou acontecimento de algo haver. Olha esse exemplo aqui, nevou o dia todo. Quem desempenhou a ação de nevar? E aí? Qual que é o sujeito da ação, gente? A neve? Não tem como, né? Então, pessoal, é nesses exemplos aqui que será inexistente o sujeito da oração. Então, vamos lá. Eu expliquei os 6 tipos de sujeito. Né? O 3 aqui é maravilhoso. Você tem várias opções. Se você não gostar de alguma nomenclatura, você pode escolher à vontade. Mas vamos lá. Quando eu digo aqui, ó, vou lhe dar outra chance. Quem vai dar essa chance? Aí eu te pergunto, é simples o sujeito? Já não é simples, por quê? Porque, no caso, ele não está fazendo referência a uma única pessoa. Não tem, no caso aqui, explícito. E nem é determinado. Tá? Outra coisa aqui. O sujeito é inexistente? Tem algum fenômeno aqui da ação da natureza ou algo nesse sentido? Também não. E aí, pessoal, eu pergunto para você. Será que o sujeito não seria oculto? Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, vou lhe dar outra chance, você já não percebe automaticamente que tem a palavrinha aqui da primeira pessoa do discurso eu? Eu vou lhe dar outra chance. Então, pessoal, essa oração aqui, o sujeito dela é oculto. Tá? Oculto, desinicial, ou todas essas nomenclaturas aqui, implícito, subentendido, tá? E elíptico. Então, vamos fazer a eliminação? Eu tenho aqui letra A. O sujeito da oração é determinado? Não. O sujeito da oração é oculto. Trata-se de oração sem sujeito? Não, porque a oração tem sujeito, só que ele é oculto. Letra C. O sujeito da oração é oculto? Sim, pode marcar a letra C. O sujeito da oração é outra chance? Como assim? Olha só. O sujeito é aquele que desempenha a ação. Como que pode ser outra chance? Não tem sentido, não tem coerência, tá? Então, pessoal, eliminada todas essas alternativas e nos sobra aqui a letra C. Tá? Sujeito oculto, ou desinicial, ou elíptico, ou subentendido, tá? Ou
implícito, qualquer um desses aí serve. Então, pessoal, olha aqui, esse aqui é o gabarito para vocês, o gabarito comentado, você pode pausar e ficar à vontade, tá? E agora eu vou voltar aqui para vocês. Então, pessoal, é isso. É um conteúdo, como eu falei no início do vídeo, de nível médio, porém ele também serve para o superior. Por quê? Os tipos de sujeito não vão modificar, eles vão ser sempre os mesmos. A forma que o examinador vai cobrar que pode ser diferente, tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, obrigada pela sua participação. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe com amigos e até a próxima. Tchau, tchau.